Agora, 2h41, olha, o furacão Milton continua impactando aí toda a região da Flórida, nos Estados Unidos, e também a operação das companhias aéreas, viu? Aqui no país, a gente tem informado cancelamentos de voos, claro, né, que sairiam aqui da região com destino à região da Flórida. Foram 18 voos cancelados até agora da Latam, Gol e Azul, voos suspensos, aliás. Então a gente fala agora sobre o impacto, né, das operações aí para as companhias aéreas e também para os clientes. Muitos consumidores aí com viagem já agendada há muito tempo, né? Tiveram os voos cancelados, é um transtorno. E sobre isso, a gente conversa agora com o Marcial Sá, ele que é advogado internacionalista e também é especialista e mestre em direito aeronáutico, fala conosco sobre esse impacto aí nas operações aéreas. Marcial, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde a todos. Boa tarde a Taíla, boa tarde ao Marco e aos seus ouvintes. Bom, Marcial, como nós dissemos, pelo menos 18 voos cancelados até agora, alguns deles com saída, né, aqui do aeroporto de Viracopos, em Campinas. A gente falou até sobre o transtorno aí para muitos clientes, né? Claro que tem um aviso prévio para esses passageiros, mas muitos até chegaram aí ao aeroporto, não conseguiram embarcar. Claro que com as condições climáticas, né, é impossível prever quando isso vai acontecer, mas como ficam, né, primeiramente o direito desses consumidores? No caso dos consumidores, a companhia aérea, mesmo em função de digamos assim, um caso de força maior, como é um furacão, como é uma crise climática dessa magnitude, ela tem obrigações com relação aos seus passageiros. Essas obrigações vão desde a realocação desse passageiro em outros voos, né, assim que, evidentemente, a emergência climática cessar, como também cuidar para que esses passageiros tenham a assistência necessária enquanto pendente esses novos voos, né? Doutor Marcial, quando muitos passageiros, né, se aproveitam de algumas promoções, né, para comprar as passagens quando vão fazer essas viagens internacionais, né? E a gente sabe que são horários bastante específicos, né? E como os voos foram cancelados, isso pode dar um problema também? A companhia aérea pode cobrar uma diferença do passageiro ao realocá-lo em outro voo? Não, não. O valor do ticket ele é irrelevante para efeito dessa natureza. Ele pode, inclusive, o passageiro ele pode escolher o reembolso total do valor que foi pago, independentemente de onde foi pago. Se foi pago diretamente no guichê da companhia, se foi pago a uma agência de viagem, independentemente disso, incluindo ainda no valor a taxa de embarque, né? Então, independentemente do valor, de quando e onde foi comprada, ele tem direito ao reembolso integral do valor pago no caso do cancelamento do voo, que é o caso que ora se apresenta. Bom, aqui em Campinas, até atualizando a informação, né, para os nossos ouvintes, foram 8 voos com destino ou origem de Orlando e outros 2 com destino e origem a Fort Lauderdale, que foram cancelados entre quarta e ontem. Ontem, 2 voos cancelados fariam a rota Campinas-Orlando, né, um com destino a Orlando e outro com destino, então, no aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas. Até ontem à noite, nós tínhamos 3 voos, né, programados, inclusive, para hoje, com saída de Viracopos, aliás, 2 com saída de Viracopos e outro com chegada dessa região para cá. Mas, claro, a gente deve continuar vendo mudanças, né, suspensões aí nesses voos por enquanto. Como é que fica também a situação, Marcel, das companhias aéreas, né? É um impacto financeiro muito grande? Na verdade, esse é um fator que pouca gente se recorda, né? Na verdade, a margem de lucro e de movimentação de uma companhia aérea é muito curta, é muito pequena, apesar de que as pessoas possam imaginar. Então, sim, há um prejuízo, né? A gente tem a não utilização dos slots, que são as faixas horárias em que essas operações são realizadas, né? De voo, de decolagem e pouso, ou de pouso e decolagem. Então, isso gera um prejuízo bastante significativo para as companhias aéreas, além do prejuízo que ela teria, ou que ela tem efetivamente, na realocação, na assistência e na eventual acomodação desses passageiros em hotéis, enfim, alimentação e fornecimento de internet, esse tipo de coisa que a resolução 400 da ANAC exige, né? Então, o prejuízo ele é imenso, imagine, como você mesmo falou, Taíla, foram 18 voos, então imagine que cada voo desse
tem 250, 300 passageiros, então você refaça o cálculo. É um prejuízo realmente considerável. Bom, e no caso, por exemplo, as pessoas que tinham um pacote para turismo, né? E às vezes elas acabam as férias e não podem viajar. O senhor até respondeu na primeira resposta aí, na primeira pergunta que eu fiz, que pode ser restabelecido o dinheiro, né? Pode pegar o dinheiro de volta. A companhia aérea, ela tem que devolver 100% ou as taxas aí, como até foi citado pelo senhor também, o consumidor acaba perdendo? Não, a passagem ela é devolvida integralmente, incluindo a tarifa de embarque, não é? Agora, uma coisa que você falou, que me lembrou agora, que eu estava até discutindo isso com um colega ontem à noite, é com relação a eventuais custos que estes turistas venham a ter com parques, por exemplo. Né? A gente está falando ali da região da Disneylandia e tal. Isso já não entra nessa obrigatoriedade da companhia aérea, por obviedade, mas, no entanto, pode entrar na obrigação daquele que comercializou esses tickets, né? E, evidentemente, também que a empresa americana deverá restituir esses valores, até por força do ocorrido, né? O senhor falou tanto do reembolso quanto da reacomodação para esses passageiros que estavam, né, nos voos cancelados. Qual que é a diferença entre os dois e como que os passageiros podem escolher também entre cada um? Veja, existem três possibilidades. Ou ele pode, o passageiro, isso, evidentemente, antes de mais nada, a escolha é feita pelo passageiro, não há uma imposição da companhia aérea. Então, ele pode escolher ou o reembolso total da passagem, como eu já falei, com a tarifa, incluindo a tarifa de embarque, aí nesse caso cessa a obrigação de assistência da companhia aérea, ou ele pode solicitar a remarcação do voo, aí fica a companhia aérea quem vai definir qual seria esse voo, ou seja, o primeiro voo subsequente que estivesse disponível após a emergência climática, esse passageiro seria alocado e aí a companhia aérea teria a obrigação de assistência desse passageiro, com acomodação, com alimentação, etc. Ou ainda, uma terceira hipótese em que o passageiro escolhe quando quer viajar e em que voo quer viajar, e aí já nesse caso a companhia aérea ficaria isenta da responsabilidade de assistência desse passageiro, porque ele escolheria a data e o horário em que quisesse viajar. Mas o que significa ficar isenta de responsabilidade? Aí a Da família... assistência. Então, a família, por exemplo, ela quer viajar junta, né? Vai alguns dias para a Flórida, por exemplo. E aí não dá para acomodar o pai num voo, a mãe no outro e o filho num outro que sobrar, né? Então, queria que o senhor explicasse isso, né? De a companhia não ter mais essa obrigatoriedade da assistência. Não, me perdoe, Marco, eu acho que eu não me fiz entender. Nesse caso específico da família, não nesse caso específico da família, mas vamos lá. No caso de um cancelamento de voo, a reacomodação dos passageiros desse voo cancelado em outro voo tem prioridade. Portanto, eles são sim reacomodados num outro voo e se eles estiverem juntos, eles voarão juntos também. Então não há essa possibilidade de eles voarem em voos separados. Interessante. Entendeu? Sim. Exatamente por conta da prioridade do voo cancelado. Doutor, e em relação também à assistência ao passageiro ainda, claro que muitos foram avisados com antecedência do cancelamento do voo, muita gente, por exemplo, ia sair de Campinas mesmo, iria até Viracopos, não foi, mas a gente teve situações também de passageiros, por exemplo, que vieram com voos de outras cidades para que aqui embarcassem, né, para os Estados Unidos, e aí quando estavam aqui já, o voo foi cancelado. Nesses casos, dependendo da situação, né, a companhia aérea ela tem que arcar com a hospedagem, com a alimentação, com o retorno também dessas pessoas? Como é que funciona nesses casos? Nos casos de voos de conexão especificamente, a empresa aérea ela deve assumir toda a assistência para o passageiro, certo? Isso aí a resolução 400 da ANAC já prevê essa obrigatoriedade da companhia aérea. Doutor, e por fim, né, como é que as seguradoras lidam com esses cancelamentos de voos que são causados por eventos climáticos, né, por desastres naturais? Existe algo especial nesse sentido, específico, né, para isso? Em caso de danos a equipamentos, a aeronaves, sim. A gente está falando aí do chamado seguro reta.
né, que eles abarcam as aeronaves das companhias aéreas. Nesses casos específicos, e veja, eu não me fiz entender bem, deixa eu explicar melhor. Essa obrigatoriedade do seguro reta para as aeronaves, ela é uma imposição legal. O eventual seguro para passageiros não é uma obrigação legal. Então, cada empresa tem a faculdade de ter ou não esse seguro nesse sentido de proteger o passageiro. Também eu vou trazer um outro problema agora, problema entre aspas, né? Mas a gente teve aqui em Vinhedo há algum tempo atrás, né, um acidente aéreo com morte de 62 passageiros. 62 passageiros. Aliás, 62 passageiros e tripulantes também, exato. E aí, aquilo pegou muito mal para a companhia aérea, né? Tanto que lá em Brasília, para as famílias fazerem uma reunião, alguns não quiseram voar por essa companhia. Aí eu pergunto, doutor Marcial, no caso do furacão, que não houve nem a decolagem ainda, se o passageiro for colocado numa outra companhia aérea e não a que ele comprou, isso pode acontecer? Isso é legal? Ele pode reclamar? Pode se recusar? Veja, é legal, é previsto em lei, como eu falei, a Resolução 400, a Lei 14.034 de 2020, prevê isso, com uma obrigatoriedade da empresa. Então, a empresa tem que realocar esse passageiro em outro voo o mais breve possível, independentemente da companhia. Na eventualidade de o passageiro se recusar a voar, sem uma razão patente, uma razão lógica, aí já fica excluída a responsabilidade da companhia aérea. Então, portanto, se o passageiro não desejar voar numa aeronave específica, ou numa companhia específica, aí já não fica mais na responsabilidade da companhia aérea, ou seja, a responsabilidade dela é excluída. Ou seja, ele perde a passagem. Exatamente. Bom, agradeço ao Marcial Sá, ele que é advogado internacionalista, além de especialista e mestre em direito aeronáutico, falando com a gente sobre os reflexos, né, do furacão Milton na Flórida, afetando também as companhias aéreas brasileiras, com impacto também aqui na nossa região. Doutor, muito obrigada, viu?